Pensa, irmãos, é um privilégio, né? Nós temos essa oportunidade, essa liberdade de nos reunirmos, temos um lugar apropriado, climatizado, né? Um lugar que foi preparado, foi separado para que nós estivéssemos cultuando a Deus, né? Falando, né, daquilo que nós recebemos de Deus, sem adulterar, sem desviar, sem perverter, mas aquilo que nós recebemos, nós devemos, como dispenseiros de Deus, passar adiante. E eu estou muito grato, né, pelo privilégio, né, de estar com os irmãos e de poder estar ministrando aqui daquilo que a gente tem alcançado de Deus. E hoje nós vamos estar começando uma série, né, que diz respeito à igreja. Nós vamos estar, de uma maneira prática, objetiva, fazendo a exposição, né, do livro de Atos, que é aquilo que é a continuidade da história depois que Jesus, tendo morrido, ressuscitado, subido aos céus, né? Então tem essa o que aconteceu depois. Os 4 primeiros livros que nós temos, né, no Novo Testamento diz respeito, né, a 4 biografias, né, que foram escritas por 4, né, autores diferentes a respeito de Jesus Cristo, né? Então Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. A pessoa que escreve o livro de Atos é o que escreve o Evangelho de Lucas, é o próprio Lucas, né? Aquele que é chamado, né, o médico amado, que esteve, né, com o apóstolo Paulo, né, praticamente até o final. E o livro de Atos vai falar então dos primeiros, né, os primeiros anos, né, da igreja, de como aconteceu. E isso é importante para a gente compreender e entender a igreja, né, tal como nós vivemos hoje. A igreja ela tem quase 2000 anos, não é? Porque foi logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, né, então no ano 34, aí depende dos calendários, né? E ela foi fundada exatamente quando o Espírito Santo de Deus veio e ungiu, né, e distribuiu dons àquelas pessoas que eram imperfeitas, pessoas como nós somos, mas Deus trabalhando em nós. O cerne do Evangelho é exatamente isso, que nós estamos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e que Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a igreja não é um lugar de moralismo, embora nós tenhamos a nossa moral aguçada pelos ensinamentos que nós aprendemos, né, na palavra de Deus. Então a igreja ela não consiste, né, em fazer obras sociais, embora nós devemos fazer, mas não é isso que faz a nossa salvação. A nossa salvação está fundamentada na maneira como Jesus Cristo entra na nossa vida e muda o nosso caráter. Porque não importa, não é só o que nós fazemos, mas o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos. Porque às vezes nós somos capazes de fazer boas coisas, mas movidos por vaidade. E aquilo que Jesus veio fazer foi exatamente destruir, né, essa vaidade que nos aprisiona, essa futilidade que nos leva a fazer até coisas, mas querendo ser reconhecido por isso. E é que a palavra de Deus fala que Jesus veio para nos fazer semelhantes a Ele. Então nós vamos fazer a leitura, né, dos primeiros versículos aqui e vamos expondo. Eu creio que nós vamos ser muito abençoados e vamos ter realmente muitas coisas práticas, né, que nós vamos ver para as nossas vidas. Livro de Atos, capítulo 1. Deus, na sua infinita misericórdia, né, proveu uma bênção que chama presbiopia, que acontece, né, por volta dos 40 anos, né, quando a gente vai ficando velho, para ter espinha, aí começa a aparecer os pés de galinha, né, aí ele vai tirar um pouquinho da nossa vista, né, para a gente não assustar, né, tá? Esses dias eu fui fazer a barba, né, e eu estava de óculos, aí eu assustei muito, né. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Está falando do Evangelho de Lucas que ele escreveu. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem:
não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, o livro aqui é endereçado a um sujeito chamado Teófilo, que nós não temos a mínima ideia de quem ele seja, não é? Sugere que seja um governador, alguém muito importante, mas o nome Teófilo quer dizer, tipo assim, um amigo de Deus. Então tem até gente que pensa que esse nome é como se fosse um nome assim figurativo. Então tipo assim, eu estou escrevendo para os amigos de Deus. Então aquilo que aconteceu no Evangelho de Lucas, né, que é um evangelho muito detalhado a respeito da humanidade, das relações humanas, né, das pessoas que estavam em volta de Jesus, e posteriormente, né, o livro de Atos, que é exatamente o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, como é que foram, né, como é que a igreja viveu os seus primeiros anos. E é importante a gente pensar, né, que essa igreja, em pouquíssimo tempo, ela transtornou o mundo, ela mudou completamente o mundo, né? Então o mundo foi mudado exatamente por aquilo que Jesus Cristo é. As pessoas, depois que o Espírito Santo veio, elas perderam o medo da morte. Antes estava lá o Pedro, né? Conhece ele? Não conheço não, 3 vezes negando. O Tomé, quer dizer, então o que foi que aconteceu aqui? Fala, foram provas incontestáveis. Tipo assim, depois que eles viram tudo que aconteceu, Jesus morto, e depois quando Jesus ressuscitou, quer dizer, a morte não é um ponto final. Nesse texto aqui até fala que Jesus comendo com ele, ou seja, não era uma aparição, não era um espírito assim, como se fosse um holograma, alguma coisa assim, mas a pessoa de Jesus comendo com ele ensinou e mostra o quê? Que existe um calendário, que existe um cronograma. Assim como o Senhor Jesus teve um tempo aqui na terra, essa igreja também tem um tempo, e a maneira dela existir já fala aqui: olha, vocês não se afastem de Jerusalém. Por que ele fala isso? Porque Jesus tinha dito: vocês vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ensina as pessoas a guardar aquilo que eu ensinei a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o mundo caminha para uma consumação, para um desfecho. Os gregos criam, né, que a história toda é um círculo, é sempre começando, mais ou menos igual está no livro de Eclesiastes, não há nada novo do céu, tudo que foi, não há nada de novo debaixo do céu, tudo que foi, continua a ser. Então, não importa o que você faz ou deixa de fazer, porque o mundo está sempre começando, só que não vai para lado nenhum. O ateísmo filosófico, né, acredita que tudo é sem sentido. Você quer ser uma boa pessoa? É uma opção sua, você não vai ganhar nada com isso, é isso que eles pensam, porque foi uma opção que você fez. Se você quer ser uma pessoa que não é conhecida como sendo uma boa pessoa, é uma opção sua, porque morreu, acabou. Mas aquilo que o cristianismo, aquilo que Jesus Cristo nos ensina, é que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer nessa vida é muito importante, o quê? Para um grande dia, que é chamado o dia do acerto de contas, o dia do juízo, o dia da ira de Deus, um dia que nós vamos ver uma separação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que vivem segundo os seus próprios interesses, né, que não estão tão interessados assim naquilo que Deus tem a dizer. Então nesse tempo aqui, né, ele fala, olha, eu escrevi, o Lucas era bem detalhista, né, geralmente os médicos, né, são bem detalhistas, eles ficam tentando perceber, discernir, para dar o quê? Um bom diagnóstico. Então médico, né, é sinônimo o quê? De diagnóstico. Então quando nós temos esse escrito aqui por um médico, né, a gente sabe que tudo que está colocado aqui é como se fosse um prontuário, são coisas importantes a respeito, né, do paciente. No caso aqui não é o paciente, está falando aqui da igreja. Então ele fala, olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai,
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Lá no livro de Joel havia uma promessa que nos últimos dias Deus enviaria do seu Santo Espírito, que ele batizaria, que o Espírito Santo de Deus viria e seria derramado sobre toda a carne, que as pessoas teriam habilidades de fazer coisas que elas não tinham antes, não é? Então, por exemplo, um mentiroso, ele vai ter uma habilidade de abandonar a mentira e agora vai viver o quê? Falando a verdade. Uma pessoa que roubava vai passar por uma transformação, pelo Espírito Santo de Deus, pela conversão em Jesus Cristo, que não vai só deixar a vida do roubo, como também vai o quê? Trabalhar, e não somente para si, mas para repartir com quem precisa. Ou seja, o Espírito Santo veio para mudar radicalmente a natureza das pessoas. Então não é uma questão de nós, vamos fazer alguma coisa boa, não, veio transformar a gente, nós que não somos bons, que temos as nossas contradições, que temos os nossos pecados, que temos histórias da nossa vida que nós gostaríamos muito que ninguém soubesse, coisas das quais nós nos envergonhamos, e o Espírito Santo veio que para nos convencer disso, nos perdoar e fazer uma vida digna nas nossas vidas. Então ele fala, não adianta, vocês não se afastem aqui, porque vocês não podem fazer nada sem mim. O próprio Jesus começou o seu ministério, com 30 anos. O que aconteceu? Ele foi batizado nas águas, e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e a partir daí ele exerceu o seu ministério. Então a igreja, o verdadeiro pastor da igreja é o Espírito Santo, é ele que capacita pessoas a fazer coisas, seja ensinar, seja dom de revelação, dom de sabedoria, que sejam pessoas que têm um coração todo misericordioso. É o Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas. Para quê? Para que esse mundo tenha uma esperança. É bem verdade, que existe o mistério da iniquidade, que muitas vezes assola até os lugares, as congregações, e que tentam perverter, e muitas vezes consegue perverter corações. E o Espírito Santo é aquele que está sempre combatendo conosco, nos convencendo que, olha, isso não é, para que nós possamos nos arrepender e fazer o quê? Caminhos retos. Então você pode saber que aqui todos nós, sem exceção, nós chegamos aqui ou de carro, ou de moto, ou andando, ou de ônibus, Ninguém chegou aqui voando. Depois você pode até fazer uma pesquisa, Eu creio que você, de certeza que você não vai achar asa nas costas de ninguém que está aqui. Nós não somos anjos, nós somos gente. De vez em quando a gente não acha asa, mas acha garra, na verdade. Isso. Mas o Espírito Santo é aquele que corta as nossas unhas e que faz com que nós vivamos o quê? De uma maneira completamente diferente daquilo que naturalmente nós iríamos viver. Então vocês não se ausentem, mas esperem a promessa do Pai. Fala assim comigo, promessa do Pai. Ou seja, não é uma coisa de última hora, não é um improviso. Vamos ver se com o Espírito Santo resolve. Não, Deus já havia prometido isso, que Ele sabe da seriedade da nossa situação, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. E o curioso é que o Espírito Santo, Ele não faz uma coisa nova, senão que nos lembrar das palavras de Jesus. Quando nós nos enchemos com a palavra de Deus, em situações que nós vivemos, Ele faz o quê? A palavra é essa. Aí fica observando qual que é a decisão que nós vamos tomar, se nós vamos agir segundo o nosso instinto, segundo o nosso interesse imediato, ou segundo a nossa identidade de filhos de Deus. Os filhos de Deus, os filhos da luz nesse século, eles não são tão ágeis quanto os filhos das trevas, porque os filhos das trevas, eles têm expedientes que os filhos da luz não têm. Para Deus, o fim não justifica
os meios. Então muitas vezes nós devemos conviver, né, com oposições, com situações, e muitas vezes, como aconteceu na história, nós podemos até ser presos, até morrer por conta da fé, mas nada vai nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o Senhor. E o curioso é que morrer, todo mundo morre, é só uma questão que talvez é antes, só que depois é um futuro que totalmente glorioso. Então nós estamos vivendo dias especiais na história da igreja, porque hoje não se estão matando pessoas, né, como se matou pelo fato de ser cristão, embora haja sim uma grande perseguição a respeito daqueles que sinceramente têm fé e têm uma vida de justiça, mas é uma coisa meio que velada, não é uma coisa escancarada, como já aconteceu e como pode novamente acontecer. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Olha, o que está acontecendo aqui? A cabecinha daqueles discípulos estavam agitados, porque eles sabiam de uma promessa que Deus iria restabelecer o trono de Davi, e na cabeça deles, eles pensavam que Deus ia fazer isso colocando eles como uma grande nação sobre toda a terra. Mas quando a palavra de Deus falava que Deus ia levantar um rei como Davi, mas não um rei que pecou como Davi pecou, mas um rei sensível como Davi era sensível, um rei, né, que ia reinar sobre toda a terra. Então não é uma tribo, não é só Israel, não é só uma nação, mas todas as nações. Mas na cabeça deles estão falando, né, porque eles estavam achando que Jesus ia fazer isso naturalmente. Quando ele via Jesus fazendo os milagres, o poder que Jesus tinha, eles nunca imaginavam que Jesus ia terminar morrendo numa cruz. Ele achava que quando, né, e tem gente que pensa que até o Judas Iscariotes pensava assim: eu vou dar uma encantoada nele que ele vai parar com essa conversa e vai, né, pôr para quebrar aqui e nós vamos, né, eu vou ser o Paulo Guedes, né, porque o cara era da economia, né, era o tesoureiro, né, o outro lá vai ser o Moro, o outro lá vai ser não sei o quê, e nós vamos dominar sobre toda a terra. Mas Jesus mostrou que o reino dele não é desse mundo, esse mundo vai passar, mas Deus vai criar um novo céu e uma nova terra onde habita justiça, aonde não haverá vaidade. E quando eu falo vaidade, não é no sentido a pessoa fala assim, se arruma tem vaidade, não, isso é cuidado. Quando eu falo vaidade, é essa questão de crescer em cima do outro, de achar que é melhor do que o outro, porque uma coisa é a gente ser bom em favor do outro, e outro a gente querer ser mais que o outro. Isso é ruim. Imagina os pais que têm mais de um filho. Quando o filho desenvolve muito, e de repente começa a espizinhar o irmão que não desenvolveu tanto, isso dói no coração do pai. Talvez era melhor até que ele não desenvolvesse tanto, mas que ele fosse favorável ao seu irmão. Mas o bom é que ele desenvolvesse o máximo e fosse favorável ao seu irmão, e que o outro também Então a comunidade, a igreja é esse lugar aonde tem pessoas muito diferentes, mas o trabalho do Espírito Santo é que nós possamos com a nossa habilidade, com aquilo que nós alcançamos, sermos favoráveis a outro, para que todos nós possamos crescer e o Pai do céu ficar feliz, vendo que os filhos vivem em união. Quão bom e quão suave é que o pastor pregue bem, é que os músicos cantem bem, é que a gente tem um belo lugar para reunir. Não, isso é tudo bom e desejável, mas bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isso é como o óleo precioso que cai na cabeça do sacerdote, desce pela barba, pelas vestes, ou seja, perfuma todo o corpo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso está na cabeça de Deus. A
Aí tem gente que fala assim, está na cabeça dele, por que não acontece? Está acontecendo. Está acontecendo e vai acontecer. Ah, por que demora tanto? Por conta do tanto que nós somos custosos. O tanto que nós somos duros de coração. O tanto que nós somos lentos em deixar que Deus faça aquilo que Ele tem de fazer nas nossas vidas. Nós somos cheios de ideias e queremos o quê? Fazer com que, e achamos até que Deus, Ele está bem representado conosco, né, com as nossas ideias, mas não é isso que fala a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus tem todas as ideias, e Ele está oportunizando que nós nos apropriemos dela, e vivamos o quê? Uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida digna, sabendo que o melhor está lá na frente, não dá para trás. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus está aqui para consertar os nossos casamentos? Tá, pode até fazer isso, mas não é o principal. Muito mais do que consertar os nossos casamentos, muito mais do que reatar as nossas amizades, muito mais do que arrumar um emprego para mim ou resolver meu problema financeiro. Ele está aqui o quê? Para mudar a minha identidade, para que eu não viva com os meus olhos no aqui e agora, mas que eu possa enxergar mais longe o fim do caminho que eu estou o quê? Percorrendo. E a igreja é esse lugar. Uma coisa muito comum é a pessoa, depois de um tempo de igreja, falar assim: eu vou sair dela, sabe por quê? Ô, gente complicada. Então quero dar notícia: quando você chegou na igreja, você não chegou no céu, não. Você chegou num lugar complicado mesmo. Sabe por conta de quê? Porque você chegou num lugar que tem gente que tem as suas contradições, os seus pecados, e que agora está aprendendo o quê? Uma outra vida. Ou seja, vai ter problema. Lá no mundo o cara tem uma ideia, faz, aqui a gente não pode fazer, ué. Então vai ter tensão mesmo, vai ter transtorno, vai ter ansiedade, de vez em quando vai ter pânico, vai ter tudo. Mas acima de tudo vai ter o quê? O Espírito Santo, que começou uma boa obra nas nossas vidas e vai terminar até o dia de Cristo. Só não vai acontecer se a gente correr, mas a gente ficar firme com o Pai que nós temos, nós vamos prestar, se vamos. Por isso, meu irmão, não arreda o pé da presença de Deus. Deus não tem prazer naqueles que são instáveis, mas Deus tem prazer naqueles que são resolvidos. Não importa na igreja qual que é a minha parte, isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus zela da igreja, que o Espírito Santo trabalha na igreja e que Jesus Cristo está edificando essa igreja, e por isso nós sabemos que ela vai ser edificada. Isso aqui não é ideias de homens. Os homens aqui que tiver juízo, eles têm de ser totalmente submissos ao Espírito Santo de Deus, e cuidar das pessoas, não como se as pessoas pertencessem a si, mas elas foram compradas por um bom preço, que é o sangue do Senhor Jesus. Então nós devemos tratar as pessoas com toda a sensibilidade, a delicadeza que Deus trata, falando para elas o que? A verdade que liberta, apresentando para elas a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade a nosso respeito é muito triste, falar só o que nós somos, mas falar toda a verdade, o que nós somos, mas o que Deus vai nos levar a ser, isso é uma coisa maravilhosa. Como é que Ele pode pegar pessoas tão limitadas, pessoas tão pecadoras como nós, e nos fazer pessoas dignas de fazer pertencer à sua família? Amém? Então aqui diz que os caras começaram: então tá, é agora então que o Senhor vai pôr para quebrar e vai restabelecer o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ou seja, existe um tempo,
Existe uma época, mas não é disso que se trata aqui. Isso não é assunto de vocês. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até Uberaba, né? Confins da terra onde nós estamos. Qual que foi o último continente a ser descoberto? Segundo diz aí, foi a América, não foi? Tem 500 anos que descobriram isso aqui, na verdade. E quando fala confins da terra, é aqui, né? Coromandel. Onde é que você nasceu? Vamos lá. Berlândia, Jacarezinho. É isso? Nós temos nosso pastor aqui, é de Jacarezinho. Onde? Até no Acre, Rio Branco no Acre. Alguém quer representar a sua... Às vezes a pessoa tem vergonha de falar de onde que nasceu. Araxá, Cuiabá, Petrópolis, todos os lugares. Essa palavra vale para todos os lugares. Deus é o Deus de toda a terra. Então não vos cabe a você conhecer, mas vocês serão minhas testemunhas. Por quê? Porque vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista dele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Uau! Isso aqui é uma coisa muito diferente, né? Jesus deu a instrução e foi embora. Que jeito, né? Foi no aeroporto, pegou um avião e tal. Não, ele começou a subir, e o pessoal olhando, e aquele êxtase, falou assim: puxa, o que está acontecendo? Só que aí tem uma quebra, que aparece 2 possíveis anjos aqui, e fala: escuta, por que vocês estão olhando para cima? Trabalhar, não é para ficar olhando para cima. Do mesmo modo que ele está indo, ele voltará. Mas o que ele foi fazer lá em cima? Isso é uma boa da história para várias pregações. A gente já aprendeu numa pregação para trás que ele foi lá, entrar no céu com toda a dignidade, pegar o livro selado da mão de Deus o Pai, abrir os selos e fazer com que a história aconteça. O que mais? Ele foi lá, e na presença dele lá, quando ele chegou no céu, houve uma mudança muito grande no céu, porque a antiga serpente, o grande dragão vermelho, Satanás, o diabo, foi expulso do céu. Aquele que acusava os irmãos dia e noite diante de Deus, aquele que seduzia as nações, ele foi expulso do céu e foi precipitado na terra, e arrastou consigo 1/3 das estrelas dos céus, e ele está cheio de fúria, porque ele sabe que o seu tempo é curto, e para ele o evangelho não vale, ele não tem salvação, e tudo que ele quer fazer é abocanhar o máximo de pessoas, desviando o quê? Do evangelho. Só que ele está limitado, porque ele não pode impedir a pregação do evangelho. Ele não pode. Ele pode até matar os pregadores, mas impedir que o evangelho alcance toda a terra, isso ele não pode. Foi assim que o Império Romano foi derretido. Foi assim que todos os lugares, por exemplo, hoje na China, é um dos lugares onde o evangelho mais cresce. Mesmo no meio dos muçulmanos, os países islâmicos, é impressionante o crescimento que tem, da igreja. Hoje eu recebi notícia da Inglaterra, porque a Inglaterra nos abençoou por demais, muita coisa que chegou até nós de missões veio da Inglaterra, dos Estados Unidos. Só que eles estavam totalmente alheios e refratários ao evangelho.
Só que com todas essas instabilidades que estão acontecendo no mundo, né, no dia de ontem, várias igrejas na região de Orpton saiu para fazer uma coisa que lá é quase que proibido. Eu mesmo já participei de um negócio desse. Um dia eu vi uma pessoa entregando um folheto para outra lá. Falei, o que é a igreja? Não, já tem problema demais, não quero não. Bora, desse jeito. Ou então é refratário, então xinga, fica nervoso. O que é isso? Falar de Deus aqui? Que conversa é essa? Só que ontem, né, eles saíram, e de cerca de 2.000 pessoas que eles abordaram, 1.800 escutou e recebeu oração, e fez a oração lá do pecador. O Flávio está lá há 30 anos, falou assim: gente, eu vou falar uma coisa, as coisas aqui estão mudando. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais instável, e as pessoas estão procurando a estabilidade, e a única coisa que permanece tal como sempre foi é o Evangelho. Embora muitas vezes as igrejas, pastores, falsos pastores, sacerdotes, falsos sacerdotes, muitas pessoas colocam lama naquilo que as pessoas pensam a respeito da igreja, o Evangelho de Jesus, o que? Ele vai triunfante, é a maior força que existe. É a maior força que existe, não existe poder maior do que o Evangelho. Paulo apóstolo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser judeu, grego, brasileiro, até argentino. Toda tribo, povo, língua e nação, né? Eu falo assim porque eu sei que lá eles falam assim, até brasileiro, não é isso? É uma brincadeira. Que Deus abençoe os nossos irmãos, né? Argentinos, paraguaios, enfim, chilenos, né? Toda gente. Deus ama todos, Ele nos criou para a sua própria glória. Então Jesus conta aqui, olha, os anjos, né, falaram assim: para que vocês estão olhando para cima? Olha, gente, que pergunta, não é por nada não. Imagina um de nós aqui começar a subir, né? O que a gente vai fazer? Vai olhar para cima. Aí alguém fala assim: para que vocês estão olhando para cima? A gente fala assim, a gente tem um ponto de resposta, né? Mas ele é muito prático. Do mesmo modo como ele subiu, e ele falou que subiria, está subindo porque falou, ele vai voltar. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quem que estava ali então? Os 11. Por conta de quê? Estava faltando um, o Judas, que tinha o quê? Se matado, o que vendeu Jesus. Esse Judas, ele é chamado de o filho da perdição. Por quê? Porque ele não comungava, ele não era da comunhão, ele é uma pessoa completamente sozinha, né? Ele era um endemoniado. Tem gente que acha endemoniado que faz cara feia, fica gritando, né? Mas o Judas, aparentemente muito centrado, o que ele fez? Ele foi lá e vendeu Jesus, né? Igual muita gente às vezes vende Jesus, de paletó e gravata. Tem muito mais endemoniado que você imagina. A pessoa que negocia a fé, a pessoa que faz disso aqui um mercado, que usa isso aqui como fonte de lucro, é semelhante a que um Judas, que foi o que? Negociar, fazer de Jesus uma mercadoria. E quando ele viu o que virou, ele foi tudo. Primeiro ele tentou repartir a culpa com os sacerdotes. Quando viu que não tinha jeito, ele fez um julgamento, aonde ele era o réu, era o promotor, era o juiz e o carrasco. Ele se matou. Quando caiu sobre ele a culpa, ele não conseguiu se arrepender. Ele se matou porque ele foi consumido pelo remorso. Meus amados irmãos,
Muitas vezes, quando nós temos consciência da nossa culpa, é muito duro no nosso coração a gente entender e ser confrontado com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente fez. Existem dois caminhos. Um chama o arrependimento segundo o mundo, que é o remorso, que leva à morte, ou o arrependimento segundo a Deus, que leva ao quebrantamento, à mudança de vida, um reaprender maneira de viver, sabendo que a gente estava nas trevas e agora nós estamos na luz, que Deus nos arrancou com uma mão poderosa de uma vida de perdição e nos colocou que numa escola, num caminho, na igreja, no meio de um povo que está caminhando rumo que não a Jerusalém que está lá no Oriente Médio, mas a Jerusalém celestial, a um novo céu e uma nova terra. E essa promessa diz respeito a você, a sua família, aos seus filhos, a todos quanto escutarem essa palavra e deixar que essa palavra trabalhe no seu coração. Então eles estavam ali orando. Mas apareceu Judas aqui. Esse Judas não é o Iscariotes, mas chamava Judas. É porque naquele tempo Judas, João, José, era tudo comum. Depois que o cara avacalhou com o nome, aí ninguém mais quis pôr o nome nos meninos de Judas. Você quer pôr o nome no seu filho de Judas? Eu não pus nenhum, né? E não escuto, né? Ninguém quer pôr mais nome de Judas, como ninguém quer pôr o nome no filho de Nero, de Hitler, Herodes. Você conhece um? Não conheço nenhum. Porque às vezes a pessoa avacalha com o nome e pronto, ninguém vai querer o quê? E quando coloca, é porque não sabe da história, né? Então usa bem seu nome, né? Senão vai desaparecer o seu nome, você vai morrer com ele, não vai ter mais ninguém que vai querer usar o seu nome. Então esse Judas aqui é o filho do Tiago. Então aqui estão 11. O que eles tinham de fazer? Orar, não é verdade? E esperar a promessa do Pai. Mas olha como é que funciona a igreja. Sempre aparece alguém que tem uma ideia. Não era para fazer nada, é só para orar e esperar o que é a promessa do Pai. Mas naqueles dias, Simão Pedro, o que ele fez? Levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. O que está falando é verdade. E tem gente, quando tem ideia, começa falando o quê? Tudo que é verdade. Mas vê onde que isso aqui vai virar. Ora, esse homem, o Judas, adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Opa, o que é isso aqui? Esse Judas, ele foi lá, vendeu Jesus, ele ganhou 30 moedas de prata na época, e ele, devolveu. Mas aquele dinheiro, olha só, quem pagou foram os sacerdotes. Pagou para o Judas. O Judas chegou e falou assim: está aqui o dinheiro de vocês. Não, aquele viu que tinha feito besteira. Aí o sacerdote falou: não, nós não podemos pegar esse dinheiro e pôr no gasofilaço, né? Porque esse dinheiro aí é um dinheiro de sangue. Aí fizeram o quê? Compraram um cemitério para enterrar o quê? As pessoas que às vezes não tinham lugar para enterrar e tal, e enterrar naquele cemitério. Então por isso que fala que com esse dinheiro de iniquidade, que é a venda de Jesus, né, ele foi adquirir um campo, né, que foi lá um cemitério. E ele, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram, né? Lá no Evangelho fala que ele foi se enforcar, mas parece que foi um enforcar assim meio drástico, né, meio barulhento, né, um enforcamento aqui que fala que ele caiu de cabeça e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu cargo.
Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam em todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Olha, agora aqui ele faz uma ligação que muitas vezes acontece na igreja, porque até então o fundamento dele está correto, só que aí ele resolveu que, olha, é o seguinte, nós temos de agora de pegar uma pessoa, e olha onde que isso aqui vai virar, que andou conosco, porque é 12, são 12, só tem 11, porque um se perdeu, então nós temos de ocupar o quê? Esse negócio de ocupar, parece que não existe nenhuma instrução para que o Pedro faça isso, e eu fundamento isso o quê? Sabendo que lá na frente, o Senhor Jesus vai descer do céu, para levantar um outro apóstolo. Como é que chama esse apóstolo? Paulo. Esse sujeito que vai ser escolhido aqui, nós vamos ver o nome dele aqui, nunca mais vamos ver. Olha só como é que funciona igreja, nós estamos falando de igreja. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Gente, é mais ou menos encantoar a Deus, né? Escolhe qual desses dois. Quer dizer, eles puseram que era só os dois. Agora fala para Deus, agora como é que Deus trabalha? Olha, é interessante. Qual desses dois? Para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram o que eles fizeram? Um sorteio, legal, né, rapaz? Legal, a gente vai escolher agora o que é na base lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Deus não fala nada aqui, rapaz. Eles fizeram tudo isso aqui, e Deus deixou que isso fosse registrado onde? Na história. O que isso quer dizer? Que muitas vezes nós temos até boas intenções, e fazemos coisas fundamentadas que nas nossas boas intenções, mas aquilo que vai perdurar, aquilo que vai validar, não são as nossas boas intenções, mas é a orientação que Deus nos deu. É curioso que Deus não desqualificou nenhum deles, mas isso foi colocado aqui, isso está na história, e o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, ou seja, eles ainda não estavam habilitados a serem testemunhas de Jesus, e estavam tomando o quê? Decisões importantíssimas. Eu vou concluir, a gente não vai avançar no próximo domingo, se Deus permitir, a gente vai estar falando um tema muito importante, que é a vinda do Espírito Santo, mas o que a gente quer concluir é exatamente isso, irmãos. Na igreja, existem coisas, que claramente Deus está presente aqui, é uma comunhão do Todo-Poderoso com pessoas como nós, que estamos em aprendizado, em mudança, que temos as nossas histórias, que temos os nossos problemas, que às vezes nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer, e devemos passar para o arrependimento, e estar reatando, realmente coisas que às vezes não era tão bom se a gente não errasse, mas a nossa vida é assim. Você já percebeu que não tem curso para ser crente? Você é crente sendo, como não tem curso para ser filho. Quem aqui queria voltar lá atrás e ser um filho melhor do que foi? Eu queria, não tem jeito. Quem queria que voltar lá no dia que casou para ser o quê? Um melhor esposo? Eu queria, não tem jeito. Eu queria ser um melhor pai do que eu fui, mas não tem jeito. Qual que é o segredo então? A dependência de Deus. E muitas vezes, quando ficar claro para a gente que a gente errou, que não fez o que tinha de fazer, o que a gente faz? O que um filho deve fazer: confessar, mudar, pronto, é simples. Agora, qual que é o maior problema disso? A nossa vaidade fica ferida. Por isso Jesus fala: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E se você aprender de mim, você vai encontrar um descanso para a sua alma. Então eu queria falar, meus amados irmãos, não estou falando mal da igreja de jeito nenhum, mas estou falando da realidade da igreja. Então a realidade é um Deus que conduz a igreja,
uma palavra que sustenta, que alimenta, que nutre. E quem participa da igreja são pessoas que estão sendo transformadas dia a dia pelo Espírito Santo, e a própria palavra diz que aquele que começou uma boa obra nas nossas vidas, ele vai terminar até o dia de Cristo. Nós devemos nos proteger, nos animar, nos corrigir, nos incentivar. Nós somos dados uns aos outros para nos estimularmos à prática de boas obras. Muitas vezes a gente fica, eu não consigo colocar palavras de gratidão, o tanto que a igreja me protege, o tanto que irmãos muitas vezes falam assim: ô Tércio, você não está muito empolgado com isso não? Será que não está passando dos limites? E na hora que a gente fica furioso, nossa, está querendo melar o meu projeto, minha coisa e tal, mas depois você vê que, puxa, né, que benção, né? Por que eu não escutei isso antes? Por que eu não, né? Eu lembro um dia que eu fui na casa do irmão, nunca me esqueço, e eu pedi um conselho para o irmão. O irmão falou assim: ô Tércio, eu só pratico o que você prega, você está pedindo conselho para mim? Rapaz, eu falei: olha só, vou começar a pregar na frente do espelho agora, para ver se é o quê? Levanta a mão e converta, porque eu estou vendo que o irmão não está com dificuldade numa situação lá, que eu estava numa situação lá de finanças e tal. Eu falei: eu vou ver se eu pratico o que Deus... Então eu falei assim: praticar o quê? Eu falei: puxa, legal. Então, meus amados irmãos, não tem jeito de nós vivermos na igreja sendo orgulhosos, sendo prepotentes, sendo vaidosos, porque isso vai custar o nosso orgulho, e o tanto que vai ser bom, e o tanto que quando sai, porque a vaidade a gente não suporta nos outros, mas muitas vezes nós somos tolerantes com ela, o quê? Em nós mesmos. Então nós devemos nos ajudar. Deus mandou o Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo, por quê? Porque sem Ele nós não damos conta, mas Ele nos capacita a sermos testemunhas, falando a verdade, contando a nossa história, celebrando os milagres, não é, irmão? O irmão está ali porque ele contou com a gente, né, um milagre, né, que eles não tinham uma condição lá, né, e Deus abençoou eles, vão ter o quê? Uma criança. Aí eu mesmo lá em casa estou tão feliz, né? Até que está lá arrumando umas coisinhas, porque amanhã cedo, né, está previsto, né, que o Danielzinho vai chegar, sabe? Ou seja, olha que maravilha, né? O filho agora vai ser pai, né? E o que a gente tem de fazer? Incentivar e ajudar e firmar. Para quê? Né? Eu olho para os meus meninos lá, eu quero que seja muito melhor do que eu, porque senão eu não vou poder caducar, entendeu? Se o pessoal não criar rumo, se não emancipar, se não for, né, a gente não vai, como é que vai fazer? Então a gente tem que fortalecer. E mesma coisa a igreja, ver os irmãos fortalecidos, ver as pessoas animadas, né? Chorando às vezes as dificuldades, mas sabendo que Jesus é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, que Deus, Ele não vai deixar que a gente fique o quê? No meio do caminho. Ele nunca prometeu facilidade na caminhada, mas Ele prometeu uma chegada segura. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então olha para a sua casa, com amor, com carinho, né? Os homens aí, olha para as suas esposas, né, com seus filhos, né, e peçam a suficiência de Deus para conduzir a sua casa. Olha para a igreja com carinho, procura se envolver nos ministérios que tem na igreja, são tantos os ministérios, que Deus possa nos abençoar. E se você tem um problema, irmão, quero falar assim, todos nós temos problemas. Aliás, nós vamos cantar um cântico. Quem tem um problema aí? Nós vamos cantar um cântico aqui para quem tem até 1000. Se você tiver mais de 1000, você canta 2 vezes, tá bom? Levanto as mãos, ainda que não tenho força. Levanto as mãos, ainda que tenho 1000 problemas. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir uma unção que me faz cantar. Quando
levanto minhas mãos, começo a sentir o fogo. Quando levanto minhas mãos, meu fardo se vai. Novas forças tu me das. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. Se tiver mais gente com coragem, quiser cantar junto comigo aqui, né? Amém? Irmãos, às vezes a gente não tem força, mas Ele é o que multiplica força, aquele que não tem nenhuma força, né? Ele faz forte ao cansado e multiplica a força aquele que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que se esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Vamos lá. Cairo, pode vir, você vai conseguir, vem cá. Vem cá, Cairo. Você vai conseguir tocar com o terço, vem cá. Uma das coisas boas que aconteceu comigo é que outro dia, né, foi até o pastor Sérgio, falou: pastor, posso afinar o violão? Eu falei: pode, senão toca assim mesmo. Eu falei: eu sei. Quando eu era menor, né, adolescente, eu queria muito participar do grupo de louvor, né? Aí quando eu sabia do horário, eu ia, né? Aí naqueles dias que eu estava indo, eles mudavam para outro horário, sabe? Aquele que perseverar até o fim, não sei se vai cantar não, mas vai ser salvo. A coroa da glória, né? No coral, quando eu era da igreja presbiteriana, eu lembro, né? Eu era baixo, né? Acho que eles queriam que eu cantasse baixo, né? Mas aí eu sentava lá, estava com a minha pasta, aí ia saindo um por um e ia para o outro lado. Na hora que eu estava sozinho, eu via que eles estavam lá e ia para lá, depois começava a vir para cá. Levanto minhas mãos, ainda que não tenha força. levanto minhas mãos, ainda que tenho mil problemas. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir uma unção que me faz cantar. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir um fogo. Quando levanto minhas mãos, meu fardo se vai. Novas forças tu me das. Quando levanto é possível, tudo isso é possível. Quando levanto minhas mãos, quando levanto minhas mãos, começo a sentir uma unção que me faz cantar. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir um fogo. Quando levanto minhas mãos, meu fardo se vai. Novas forças tu me das. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. A igreja é chamada de uma casa de oração para todos os povos. A palavra é pregada e, como diz o nosso pastor Sérgio, nós só vamos embora desse lugar sem oração se nós não quisermos, porque a casa de Deus é uma casa de oração para todos. E aqueles que quiserem receber oração, irmãos, né, pode vir à frente aqui, né, e os pastores, né, as pessoas que são chamadas aqui para orar, né, estarão ministrando. Amém?